Boa noite a todos. Mais uma vez, nossa reunião aqui com as crianças e irmãos na quarta-feira. Hoje nós temos nossa reunião de estudo e vamos começar com um tema muito especial, né? Falando um pouquinho sobre a igreja. E eu vou pedir tio Dal para estar colocando aí para vocês um arquivozinho que a gente fez, que tem algumas imagens, né? Para a gente estar conversando um pouco sobre o assunto, aprendendo, e vamos também estar consultando a palavra do Senhor para estar nos orientando. Ô, Eric, você está usando algum fone, alguma coisa, que eu estou achando que sua voz não está na mesma qualidade. Tô usando fone. Espera aí Está que eu vou usando um ver fone? aqui. É, tem que ficar tudo certinho, bem organizado, igual à organização organizativa, organizada de um elo, que nunca se organiza. Não é mesmo, João Miguel? João Miguel sabe. Vamos ver aí se Eric vai tirar o fone e ver se vai ficar melhor. Vamos esperar aqui. Ô, Elton, eu olhei lá no grupo das crianças. Tem imagem já? Não, acho que Eric não postou lá. É, ele fez um Ah, PDF, não sei se passou aí para você, no Zap. Ô Eric, você postou imagem lá no grupo? Eu não lembro, acho que não. Não, eu mandei o arquivo para Dal. E aí, Ah, melhorou a qualidade? aqui tá ok. para mim melhorou um pouco mais. Ah, agora entendi aqui. Pronto, vou baixar aqui para ver as imagens. Pronto, Eric. Já posso compartilhar? Você que Pode, manda aí. pode sim. Então, crianças, a nossa reunião de estudo hoje vai falar um pouco sobre revelações para a igreja. Como a gente já tem aprendido, né, do Senhor, nós somos a igreja de Deus, o povo santo que o Senhor Jesus comprou, né, com seu sacrifício ali na cruz e abriu as portas dos céus para que nós pudéssemos ir a Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus, né? E agora não mais. Nós somos salvos por ele. E aí, para a gente entender um pouquinho do que o Senhor revelou para a igreja, a gente tem que partir do princípio. Quem foi a pessoa, né, que recebeu isso? Aí a gente começa com essa pergunta: para quem foi que o Senhor revelou à igreja? Algum de vocês se lembra? Pode colocar no chat ou acenar assim, ó, com a mãozinha e dar sua resposta aí pelo microfone. Vou dar um tempinho para vocês pensar um pouquinho e responder. Quem será? Eu Hein, acho que João essa é Miguel? nível difícil, viu, Dal? Pode perguntar para o papai e para a mamãe aí, que o papai e a mamãe com certeza vão saber para quem foi que o Senhor revelou à igreja. Posso falar? Pode, João. A Jesus?
Temos uma resposta. Quem mais se arrisca? Valentina falou ali no chat que ela acha que foi ao apóstolo Paulo que o Senhor revelou à igreja. Pedro. Ó, tem aqui, eu acho que não sei se foi Clarice ou foi Luísa que respondeu que foi Pedro, e João Miguel também acha que foi o apóstolo Pedro. Eu falei apóstolo Paulo. Ah, apóstolo Paulo, corrigindo. Desculpa, João, eu entendi errado. Heloísa chegou aqui. Aí, Eric, repete aí essa pergunta para ver se a Heloísa também responde. Então, Elô, boa noite. A gente está aqui na nossa reunião de estudo, e aí eu fiz uma perguntinha. Para quem foi que o Senhor revelou a igreja? Aí, se você souber a resposta, coloca aí no chat ou abre o microfone para a gente aí para falar. Moisés aqui também está falando que foi para o apóstolo Paulo. Vamos ver, Eric, aqui. Ó. Vamos ver se alguém vai dar um chute ou vai dizer assim, eu não sei. Eu vou perguntar aqui, deixa eu ver. Tem que responder. Estherzinha. Fala aí, Esther. Para quem Oi. for. Você Para sabe ou não? Paulo. Quem? Eu acho que foi para o apóstolo Paulo também. Vamos lá. Jubes. Fala aí, Jubes. Ana. Eu acho que foi para Jesus. Para Jesus. Deixa eu ver quem mais. Aqui. Enzo Gabriel. Quem é você, Enzo? Fala aí também, Enzo. Se não souber, diz assim. Não sei. Não sei, Oi? Fala aí. não sei. Não sabe. Mais uma resposta. Moisés já falou. Maria e Cauã. Essa dupla aí. Dupla de dois. Falem aí. O que é que vocês acham? Para quem foi que o Senhor deu a revelação sobre a igreja? Cadê Maria? Cadê Cauã? Foi o apóstolo Paulo, irmão? Eles também Maria, acham que é o apóstolo Maria Paulo. E aí, respondeu, né? O apóstolo Paulo. Clarice falou, foi Clarice ou foi Luísa? Que foi Pedro. Mas tem duas aí. As duas concordam? Luísa e Clarice, que foi Pedro? Vamos ouvir. Hein, Clarice? Luísa? Concordamos. Concordamos. E tem um versículo no chat delas aí, viu, Dal? Olha, tem um versículo aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Pronto, Eric. E aí agora, Eric? Muito bem. Então, já que a gente tem um versículo, vamos lá nesse versículo de Mateus para a gente entender o que estava acontecendo ali. E o porquê que a palavra igreja foi mencionada ali nos evangelhos. Então, vamos pegar só o iniciozinho aqui para a gente entender esse contexto. Vamos, sobe mais um pouquinho e dá para a gente ver. Aqui o Senhor ele estava conversando com seus discípulos, né? Olha só o que ele diz. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe,
interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, aqui, só dando uma pausa, o apóstolo Pedro recebeu uma revelação de Deus, né, nosso Deus e Pai, que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Essa foi a revelação que o apóstolo Pedro teve aí de Deus. Agora a gente continua, agora no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, no versículo 18, o Senhor Jesus, ele menciona a igreja como algo futuro que ele vai fazer, porém ele não explica para o apóstolo Pedro o que é a igreja. Muito provavelmente, o apóstolo Pedro não sabia o que era a igreja, porque a igreja ela não existia nos evangelhos, ela só vai existir a partir de Atos 2, quando o Senhor, né, manda o seu Santo Espírito para batizar a igreja em um só corpo, né? E aí foi ali a formação da igreja. Então, a igreja ela não aparece nos evangelhos. Então, o apóstolo Pedro, ele não recebeu do Senhor o que é a igreja. Ele apenas ouviu do Senhor que ele iria fazer algo, né? Que ele ia edificar a sua igreja, mas o apóstolo Pedro nem sabia o que seria a igreja. Mas ele recebeu uma revelação, sim, que o Senhor Jesus era o Cristo. Agora, para quem respondeu, né, que foi o apóstolo Paulo, aí acertou. Porque o Senhor, ele deu a revelação da igreja para o apóstolo Paulo. Tudo que concerne a igreja, né, que ela é o corpo de Cristo, tudo isso eram mistérios que nunca tinham sido revelados a ninguém, nenhum profeta do Antigo Testamento não tinha sido revelado, e essa revelação só veio através do apóstolo Paulo. Não é isso aí, Welton? Justamente. Eu estava, enquanto você falava aí, Érico, eu estava me lembrando de uma coisa. Talvez a gente não vai conseguir esgotar esse assunto com certeza. Nessa reunião, se render mais uma reunião de estudo, a gente continua. O senhor sabe, a gente vai vendo aí. Mas eu estava pensando aqui, assim, enquanto o Érico falava, lembra que a gente sempre tem aprendido que Deus ele tem dois povos aqui na Terra? Quem se lembra dessa parte? E quais são esses dois povos? Alguém se arrisca? Puxa na cachola. Igreja e Israel. Igreja e Israel. Muito bem, Valentina. Quintilhão de joinhas, João Miguel, para Valentina. Igreja, somos nós, os cristãos. E Israel, que são lá os judeus. E os judeus, como a gente também já aprendeu, eles faziam muitas coisas que nós não fazemos, né? Eu vou falar um, vocês vão lembrar de outros, tá? Ou mais um, ou mais dois, quem souber. Por exemplo, os judeus tinham os mandamentos lá da lei, e um desses, por exemplo, eles tinham que sacrificar animais. Vocês lembram disso? Pegava um animalzinho,
levava lá para o sumo sacerdote, ele sacrificava aqueles animais lá que era para expiação do pecado dele e também de todo o povo. Então era um mandamento que Deus tinha determinado para o povo terreno de Deus Israel, como Valentina falou aí, mas tinha outras coisas que eles deviam fazer e coisas também que eles não podiam fazer. Quem se lembra de mais alguma? Puxa na cachola. O que os judeus eram obrigados a fazer e outras coisas que eles não poderiam fazer? Quem se lembra? Israel, o povo terreno de Deus, como a gente aprendeu. Será que alguém se arrisca? Os mandamentos da lei. Os mandamentos da lei. Eu vou lembrar outro, viu, Clarice? Ó, eles tinham que guardar o sábado, ou seja, no sábado os judeus não poderiam trabalhar, fazer nada. Era lei, era mandamento da lei, como Clarice falou aí. E tem vários outros mandamentos da lei que os judeus, o povo terreno de Deus, não nós cristãos, que é o povo celestial de Deus, eram os judeus lá, eles deveriam guardar. Mas por que eu estou falando isso? Porque para os judeus, todos esses ensinamentos, esses mandamentos do que Deus queria que eles fizessem, do que Deus não queria que eles fizessem, todos esses mandamentos eles tinham também, porque Deus é um Deus de ordem, né? Então tem a forma dele de guiar e cuidar das coisas, e nós, do lado de cá, nós devemos obedecer. Então, para os judeus, vocês sabiam também que teve uma pessoa que recebeu a revelação para eles, todos os mandamentos da lei, tudinho que Deus queria que aquele povo fizesse, o povo terreno de Deus, foi dado a uma pessoa também. Vocês se arriscam a dizer quem foi essa pessoa que recebeu de Deus todos os mandamentos para ensinar o povo? Quem se arrisca? Teve um. Olha, quem respondeu? Valentina. Valentina. Eita, um quintilhão de joinha Afiada. para a Valentina. E também para a Clarice aí que falou dos mandamentos da lei. Maravilha. Por que eu estava lembrando isso? Porque enquanto o Eric falava ali que foi dado ali ao apóstolo Paulo toda a revelação para a igreja, aí eu estava me lembrando que o povo terreno de Deus também, que era Israel, que eu acho que foi Valentina que falou, eles também tinham instruções, né, ensinamentos, mandamentos, e Deus escolheu uma pessoa, assim como escolheu Paulo para trazer para nós os ensinamentos para a igreja. Lá no Antigo Testamento, ao povo judeu, ao povo de Israel, também ele escolheu uma pessoa lá para trazer os ensinamentos, os mandamentos para aquele povo lá. E eles deveriam obedecer. Então se repete a história com a gente também, com nós, a igreja de Deus, os cristãos. Moisés recebeu a revelação ou os ensinamentos para o povo judeu, para ensinar eles, né, como se devia andar. E Paulo recebeu os ensinamentos de Deus, né, a revelação para a igreja, para nos ensinar como andar aqui nesse mundo, nós cristãos. Não é isso, Dó? Opa, isso aí mesmo, viu? Então vamos ver aqui. Se alguém aprendeu direito, eu vou perguntar e vou chamar aqui para responder. Deus tem dois povos. Quem são esses povos que ele vê aqui nesse mundo? Vou perguntar a João Miguel. Vamos lá, João Miguel. Israel e a igreja. Maravilha. Pronto, vou fazer mais uma pergunta, vou chamar outra aqui. Um mandamento que era para Israel. Ana Carla não, Maria e Cauã. Respondo aí.
Digam aí um mandamento que era para Israel, só para eles. Guardar o sábado, irmão. Pronto, olha que beleza. Tá todo mundo bem, viu? Hudson, depois eu vou deixar você aí para fazer uma pergunta também, viu, Hudson? Deixa eu ver aqui agora, quem foi que não respondeu, Enzo? Agora eu vou perguntar a Enzo. A igreja também tem que guardar o sábado? Não, não, irmãos. Então quer dizer que guardar o sábado, ou seja, não poder trabalhar no sábado, isso é só para Israel. Mas para a igreja isso não existe. Então quer dizer, se a gente vê alguma religião ou alguém dizendo que não deve trabalhar no sábado, eles estão querendo se fazer o quê? Israelitas ou judeus. E aí eu vou perguntar que é a Heloísa. Ô Heloísa, se alguém fizer isso, Heloísa, tá certo para o nosso tempo? Alguém querer se fazer de israelita ou judeu e querer não trabalhar no sábado? E Heloísa, tá certo ou tá errado? Se estiver falando, o microfone está fechado, Heloísa. Ela mandou no chat para dar o repetir para ela. Ah, Pediu tá, para perdão. repetir. Eu vou explicar aqui. Não trabalhar no sábado é para Israel, não é para a igreja. E se hoje alguma pessoa ou alguma religião ficar dizendo que é que não pode trabalhar no sábado, isso está certo ou está errado, Heloísa? Ela respondeu que tá errado. Está errado. Isso aí. Pronto. Então, aquilo que foi dado para Israel ou para os judeus não foi dado para a igreja. Então, tem muita coisa que o Senhor deu para o povo de Israel e não para a igreja. E se a gente hoje, que pertence à igreja, fizer alguma dessas coisas que era lá para Israel, está errado, como a Heloísa falou. Ó, vamos aprendendo bem, viu? Que é para a gente não ficar enganado, porque tem um monte de gente e um monte de religião que querem fazer as coisas que é de Israel e não aquilo que é para a igreja. Ô, Hudson, você quer falar alguma coisa, Hudson? Por enquanto não, irmão. Estamos só ouvindo aqui. Prontinho. George, George, se você estiver falando, está desligado o seu microfone. George e Val da Hora. Oi, oi. Testando? Um, dois, três. Opa, câmbio. A gente estava aqui Ah, falando das coisas que são para Israel, os mandamentos para Israel. Aí o Elton falou que lá eles tinham que sacrificar animais, eles tinham que guardar o sábado, que é não trabalhar no sábado, fazer nada no sábado. Mas para a igreja isso não foi dado. E a gente aí está falando sobre a diferença de Israel e de igreja. Você quer perguntar alguma coisa, quer falar algo? entendi. É isso mesmo, né? Uma coisa que eu queria falar com as crianças é que, como vocês estão falando, né? Nós, sendo igreja, quando a gente tem de
precisa saber sobre alguma coisa, o nosso modo de andar. Por exemplo, como é que a igreja deve congregar, né? Como é que ela deve congregar? A gente sabe que lá no Antigo Testamento tem toda a doutrina, né? Todo o ensinamento para Israel. E no Novo Testamento, nas cartas, né, de Paulo, tem a doutrina que foi dada para a igreja, né? Que o Senhor deu por meio de Paulo. E aí a gente está com a dúvida, vamos supor. E a gente quer saber como é que acabamos de nos converter, a gente quer saber como é que a gente pode congregar. Como é a forma de congregar? Aí eu perguntaria às crianças: vocês iriam buscar isso nos ensinamentos dados para Israel ou nos ensinamentos dados para a igreja? Igreja. A igreja. Para a igreja. Perfeito. Isso mesmo, porque nós que cremos no Senhor Jesus, nesse tempo em que vivemos, né? Nós somos igreja. E outros que vierem até o dia que o Senhor vier arrebatar, né, a sua igreja, todos que vierem a crer no Senhor Jesus, serem salvos, vão fazer parte também do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós somos a igreja. Então devemos buscar a doutrina dada pelo Senhor para a igreja. Quer saber um exemplo? A gente sabe que os profissionais, né, no mundo, cada um estuda para uma profissão, certo? Aí vamos supor que tem um médico, né? Um médico clínico. E ele estudou, né? Mas só que ele teve uma dúvida, e a gente sabe que tem o material de estudo dele, né? Tem os livros e tudo mais. Só que ele teve uma dúvida, né? E ele precisa tirar essa dúvida. Ele, sendo um médico, ele não vai lá buscar, vamos dizer, ensinamentos de pedreiros, né? Uma faculdade de pedreiro, vamos supor assim, né? Alguma coisa assim de pedreiro. Não tem nada a ver, né? Ele vai buscar no livro dele de medicina, né? Porque ele é um médico. Da mesma forma, nós somos igreja. Então, quando tem de buscar algo, né, como uma doutrina, a gente busca nas cartas de Paulo, né, dos apóstolos, que lá tem a doutrina dada pelo Senhor para nós que somos a igreja. Muito bem. Então, vou fazer uma perguntinha aqui também, já que a gente está falando sobre a diferença entre Israel e igreja. A gente viu aí algo que foi dado para Israel. Alguém consegue lembrar algo que o Senhor deu para a igreja e que não deu para Israel? Algo que nós devemos fazer, que o Senhor pediu que nós fizéssemos, mas não pediu para Israel fazer? Alguém lembra? Tá difícil ou tá fácil, Elton? A nível médio, Lembrar de Jesus no domingo. Olha a resposta, Elton. que chama como, João? Fala aí o nome disso. A Santa Ceia, irmão. A ceia, bacana. Chama também de partimento do pão. É isso aí, Eric. Justamente. Isso aí foi algo que o Senhor deu para nós. Vamos dar uma olhadinha
nesse pedido que o Senhor fez lá na doutrina, em 1 Coríntios 11. Desci um pouquinho down. Aqui. 1 Coríntios 11, versículo 23. Eu vou pedir para alguém ler aqui para a gente. Deixa eu ver. Clarice ou Luísa, uma das duas que quiser fazer essa leitura para a gente, lê para a gente aí o versículo 23 e o 24, por gentileza. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Obrigado! Agora vamos ler mais uns versículos aqui. Vou pedir mais alguém para ler. Deixa eu ver. Estezinha, vou pedir você para ler o versículo aí 25 e 26. Tá bom. Pode começar? Sim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebestes em memória de mim. É para ler o 26 também? Isso. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciando a morte do Senhor até que venha. Obrigado, Estezinha. De nada. Então, crianças, aqui, ó, a doutrina que o Senhor deu para o apóstolo Paulo. Volta um pouquinho aí, tio Dal, no versículo 23. Ele fala que o quê? Ele recebeu do Senhor. Então, ele recebeu essa revelação aí do Senhor, que era para a gente fazer esse memorial para ele nesse primeiro dia aí da semana, lembrar do nosso Salvador, dessa pessoa bendita que deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E aí a gente toma o pão, dá graças, parte ele em memória do Senhor. Ali esse pão ele representa, né, o corpo do Senhor, né, que foi dado por nós, o cálice ali representando o sangue do Senhor que foi derramado também por nós para limpar os nossos pecados. Então, isso aí foi dado para nós que somos igreja, não foi dado para Israel. Israel tinha outras revelações que o nosso Deus e Pai deu para eles lá no Antigo Testamento, como o Elton falou, e através de Moisés. Então, são 8h47, acho que dá tempo para a gente falar mais um pouquinho. Vou pedir tio Dal para voltar lá na imagem, que agora a gente aprendeu, né? Para quem foi que o Senhor deu a revelação da igreja. Mas antes da gente continuar, que eu acho que essa reunião de estudo ela vai se estender para uma outra, para a gente continuar, vocês sabem agora, né? O apóstolo Paulo, ele recebeu essa doutrina da igreja, recebeu a revelação da igreja, né? Diretamente do Senhor. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo fazia antes de ter recebido isso do Senhor? Quem é que lembra aqui o que o apóstolo Paulo fazia? Será que ele estava andando assim nas coisas do Senhor do jeito que é para ser para a igreja ou ele estava fazendo outra coisa? Parece que Enzo sabe. O apóstolo Paulo, antes de entrar na igreja, ele caçava os judeus. Bom, e aí, Welton? Ele era um perseguidor.
mas não era bem dos judeus, ele era judeu também. Ele estava perseguindo uma outras pessoas. Ele perseguia antes, como Enzo falou aí, antes dele crer no Senhor Jesus Cristo, fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, ele perseguia os cristãos. Então ele não aceitava, né, que falassem que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo era Deus, ou que existia, né, uma outra forma que podia levar a Deus, a não ser pela religião dele. Então ele não aceitava e ele era muito zeloso, cuidadoso das coisas de Deus, né? Porque ele era judeu, povo terreno de Deus, como a gente aprendeu. Então, quando surgiu a igreja, quando, né, o Senhor começou a salvar as pessoas, acrescentar, né, nesse corpo dele que é a igreja, então ele ainda não era convertido, então ele perseguia, né, e entregava lá os cristãos para serem mortos, maltratados lá e tudo. Então ele era um perseguidor dos cristãos. Até, né, ele foi perseguidor dos cristãos até ele se encontrar com o próprio Cristo, né? Então aí neste momento, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele se converte e aí agora ele para de perseguir os cristãos e é ele quem é perseguido pelos judeus, e não gostavam dos cristãos. Aí ele era perseguidor, ele passa a ser perseguido também como aqueles que ele perseguia, os cristãos. E aí agora muitas histórias dele, né, fugindo, apanhando, fugindo dos judeus, apanhando, né, vivia assim, às vezes escondido, né, para não ser pego. É isso aí. Isso aí. Pedi o tio Dal aí para descer e mostrar a imagenzinha para vocês. Aqui, o dia que ele se encontrou com o Senhor. Ó. Alguém lembra para onde é que o apóstolo Paulo, que antigamente se chamava Saulo, estava indo? Ele estava numa estrada para um lugar aí, e nesse momento o Senhor aparece para ele. Alguém lembra? Se não lembrar, não tem problema. Eu lembro, eba, essa eu sei. Mamão, É, eu não aguento ver uma pergunta mamão com açúcar que eu quero responder. Já levanta a mão logo. ó, Moisés respondeu Damasco. Tudo bem. Então, vamos dar uma chegadinha lá no capítulo que isso aconteceu em Atos 9. A gente vai estar olhando aqui desde o iniciozinho do versículo 1 para a gente entender como é que foi que aconteceu aí essa conversão do apóstolo Paulo. Já que Moisés respondeu, eu vou pedir Moisés para ler aí para a gente o versículo 1, 2 e 3, por gentileza. Antes de Moisés ler, só recapitulando aí, crianças, Paulo era um judeu, né, muito zeloso, perseguia os cristãos e neste momento aí o Senhor, digamos assim, cruza com ele, né, no caminho dele e ele se converte. Então pode ler, viu, Moisés, quando quiser. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles seita, que quer homens que mulheres os conduzisse
para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um repleto de luz do céu. Obrigado, Moisés. Vamos continuar aqui. João Miguel tá aí? Pode ler também? Posso. Então, João, você vai ler aí para a gente o versículo 4 e o versículo 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Obrigado, João. E agora eu vou pedir mais uma pessoa para ler aqui mais um pouquinho para a gente. Tá todo mundo de parabéns, viu? Deixa eu ver aqui. Heloísa. Tá aí, Elo? Tô. Então, vou pedir você para ler o versículo 6, o 7 e o 8 aí. Tá bom, esses três. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Obrigado, Elo. Então, crianças, olha só o que aconteceu, né? O apóstolo Paulo, como o Elton falou, ele era um perseguidor, era um judeu, e ele não estava aceitando toda aquela comoção em volta do Senhor Jesus, que era chamado ali de Salvador. Ele achava que aquilo, como foi falado ali na palavra, era uma seita, que era algo que estava desrespeitando a Deus, que era a forma como que ele conhecia das coisas, né? Porque ele era bem zeloso da lei de Deus e tudo, só que ele estava perseguindo a igreja. E aí ele tem esse encontro com o Senhor e o Senhor fala para ele que ele estava perseguindo ele. E aqui, quando o Senhor diz isso, o Senhor traz também para a gente uma revelação de que nós e o Senhor Jesus somos um. Nós somos um com o Senhor Jesus. Então, se ele estava fazendo algo contra a igreja, ele estava fazendo ao próprio Senhor. Então, olha que precioso que é nós sabermos que nós temos essa ligação com o Senhor Jesus. Por isso que ele é chamado de a cabeça e nós o corpo, né? É um conjunto, né? Nós respondemos a ele como nosso Salvador. E aí, isso acontece com Saulo aí, né? E ele fica sem ver. E aí ele vai ter que ser guiado lá, né, para a cidade de Damasco. Ele vai ter que aguardar, né, o que o Senhor vai falar para ele. E olha que outra coisa interessante, alguém que se encontra com o Senhor, geralmente, ele tem que fazer essa pergunta que o apóstolo Paulo, ele fez para o Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor, ele sempre vai nos dizer o que é que ele quer que a gente faça. Ele vai dizer onde nós devemos ir, onde está a verdade, onde devemos congregar. Nós só precisamos perguntar para ele. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele deixou a sua palavra para nós, então nós temos tudo. Nós só precisamos ir de encontro a ele e perguntar: Senhor, o que queres que faça? Não é isso, Elton? Exato. Então, criança, aqui a gente queria dar aqui esse primeiro passo para essa nossa reunião de estudos, para a gente aprender um pouquinho dessas doutrinas que foram dadas para nós cristãos. Doutrinas, quando a gente fala assim, doutrinas, são ensinamentos, né? Então, existem coisas que Deus queria ensinar aos judeus
deu lá para Moisés. Moisés subiu lá no Monte Sinai, Deus veio e explicou tudinho para Moisés o que eles deveriam fazer. Como o Dal falou aí, sacrificar os animais para purificação de pecados, guardar o sábado, dar o dízimo, enfim, um monte de coisa lá. Aí quando veio os cristãos, né, o Senhor começou a nos salvar, né, salvar judeus também e pagãos como nós, que não eram judeus, aí Deus também queria dar ensinamentos para nós, porque nós ia sermos salvos e ia continuar aqui nesse mundo. Então, Deus não ia deixar a gente salvar a gente e deixar a gente sem saber o que fazer, né? A gente não ia saber qual era a vontade de Deus. Por isso Deus deu esses ensinamentos. A palavra de Deus são os ensinamentos de Deus para nós cristãos também. Estão nas cartas de Paulo, como os irmãos estão explicando aí. Então, Jorge falou, né? Então foi chamado Paulo, como foi chamado Moisés lá para os judeus, foi chamado Paulo para nós, a igreja, e a ele, depois a gente vai ver uns detalhezinhos, se eu permitindo, nas outras reuniões, de como Paulo recebeu esses ensinamentos, que a gente chama de doutrina, são ensinamentos. Paulo recebeu esses ensinamentos para nos ensinar, né? E hoje a gente, com a palavra de Deus aí, tudo escrito, a gente sabe o que fazer. E aí a gente aprende, depois a gente passa para outros, vocês vão aprender, amanhã vocês estão passando para outros, e assim a verdade de Deus, ela permanece, continua, né? Infelizmente, a gente sabe que muitos distorceram a doutrina, os ensinamentos que Deus deu a Paulo para nós cristãos, e aí a gente vê hoje muita bagunça aí entre os cristãos fazendo coisas que não são para nós, são lá para os judeus, mas eles estão fazendo, misturou tudo, aí faz o que era para judeu e o que é para a igreja às vezes não faz, e é uma bagunça, mas graças ao Senhor que a gente tem a Bíblia, aí ó, a gente lê o versículo, vai ler mais versículos e vai saber direitinho os ensinamentos que foi dado a Paulo para nos ensinar como a gente deve andar aqui nesse mundo fazendo as coisas que o Senhor determinou para nós como igreja, assembleia. Uma dessas que vocês citaram aí é lembrar do Senhor no primeiro dia da semana. Como a gente iria lembrar do Senhor no primeiro dia da semana se a gente não soubesse que teria que lembrar do Senhor no primeiro dia da semana? Para isso foi dado a Paulo esses ensinamentos. Certinho? Então nós chegamos no nosso horário. Eu acho que até passou um pouco. Semana que vem nós temos reunião, acho que de que, Eric? Pergunta e resposta? Não, acho que é aí. Perguntas e respostas na próxima semana, né? E aí, quando a gente voltar com nossa reunião, depois temos hinos e versículos, quando a gente voltar com nossa reunião de estudo da palavra, a gente segue nesse tema aí que é muito bom, a gente aprender desde de pequenininhos, né, a verdade de Deus. Queira o Senhor, né, que quando vocês crescerem, vocês possam também pedir o lugar de vocês a comunhão, estar reunidos somente ao nome do Senhor, como Ele determinou. Mas, né, se não for da vontade do Senhor, claro que é da vontade do Senhor que vocês estejam, né, mas se vocês não estiverem, pelo menos vocês vão saber já a verdade, para que vocês não sejam confundidos ou enganados quando vocês crescerem, porque infelizmente se já está bagunçado, ficará muito pior daqui para frente. Então vocês já vão ter aí uma base, né, do que diz a palavra sobre a doutrina dada à igreja, e quando vocês forem crescendo, vocês já vão saber distinguir ali o que é certo e o que é errado. Quando uma pessoa fala, tem que fazer isso aqui, ó, dar o dízimo, tem que guardar o sábado, vocês vão falar, epa, isso aí tá errado. Lá um dia eu aprendi, li lá, ó, na palavra de Deus, que guardar o sábado não é para os cristãos, guardar o sábado é para os judeus. Então já vai livrar vocês, né, de muitos erros aí que tá no meio religioso aí e que acaba confundindo os cristãos, certo? Então, se eu permitindo, daqui a 2 semanas, se o senhor não voltar, a gente volta com nossa reunião de estudos.
e segue mais um pouquinho aí sobre esse assunto. Isso aí. Vou pedir para o tio Dal tirar a gravação aí, e eu vou agradecer aqui ao Senhor mais uma vez para a gente estar encerrando